Nossa aula de hoje vai falar do teste da derivada primeira, o teste da derivada segunda e como isso aí ajuda a gente na construção de gráficos. O teste da derivada primeira, ele diz o seguinte: se a função a derivada da função f' de x é maior que zero em um intervalo, então f é crescente nesse intervalo. De modo análogo, se a derivada da função é menor que zero em um intervalo, então f é decrescente nesse intervalo. Tá? Então, lembrando essa questão de ser crescente e decrescente, né? Se nós pegamos aqui, por exemplo, tentar desenhar o gráfico de uma função aqui, se eu pego, por exemplo, uma função que ela tem uma característica assim, né? Fazer reta mesmo aqui, assim, né? Então, quando eu pego aqui um x0, um valor x0, o f de x0 está dando bem aqui, né? Quando eu pego um valor aqui x1 maior do que x0, x1, eu vou ter aqui que o f de x1 é maior do que o f de x0. Então, nesse caso, quando eu pego um valor x0 e eu tenho um valor aqui, f de x0, pego um valor maior e obtenho um valor maior, a função é dita crescente. Tá? Isso, crescente nesse intervalo. Né? Quando eu pego um caso de uma função assim, por exemplo, que acontece isso aqui assim, tá? Ó, eu vou pegar um x0 bem aqui, o valor de f de x0 está aqui. Né? Quando eu pego um valor x1 maior do que x0, observe que x1 aqui é maior do que x0. Olha o que vai acontecer. O valor aqui do f de x1 foi menor que o valor do f de x0. Então, nesse caso aqui, a função ela é decrescente. Tá? E nós vemos que isso tem a ver também com a inclinação da reta. Né? Porque, olha só, quando eu pego uma função aqui que ela é crescente, que ela faz algo assim, tá? Qualquer ponto que eu pegar no intervalo onde ela é crescente, né, eu pegar a derivada da função está relacionada com a inclinação da reta tangente aqui, né, vai estar para a direita. Né? Essa inclinação vai estar para a direita. Isso quer dizer o quê? Que a derivada da função no ponto ela é maior que zero. Tá? E quando eu tenho uma função decrescente, que é algo que vai acontecer assim, né? Quando eu pegar aqui a derivada da função num ponto desse intervalo, por exemplo, a inclinação da reta tangente vai estar assim, que é negativa, né? Então eu vou ter que, quando ela é decrescente, a derivada da função no ponto é menor que zero. Tá? Então por isso que nós temos essa situação, f de x maior, f' de x maior que zero, ela vai ser crescente, e f' de x menor que zero, ela vai ser decrescente. Então a ideia está relacionada aí com a tangente. Tá? E aí a gente vai aqui para o nosso primeiro exemplo. Encontre onde essa função aí é crescente e onde ela é decrescente. Bom, basta nós calcularmos a derivada e ver onde a derivada é maior que zero e onde a derivada é menor que zero. Para isso nós precisamos fazer estudo do sinal da função. Tá? Então, para quem não lembra, né, como é que a gente faz o estudo do sinal, a gente vai relembrar aqui. Então, olha só. Vou pegar a derivada da função já aqui, tá? A derivada da função, vou ter que derivar isso daqui, né? Então vai ficar 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x, certo? 5 a derivada dá zero, beleza? Claro que eu posso colocar o 12x em evidência aqui, né? Isso daqui é a mesma coisa que 12x, que multiplica x menos 2 e x mais 1. Tá fazendo aqui a fatoração desse polinômio. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu consegui escrever esse polinômio em 3 polinômios. Aqui é um polinômio de grau 3, né? Que eu consigo reescrevê-lo como um polinômio, 3 polinômios de grau 1. Às vezes eu só consigo fazer o de polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2. Não tem problema.
Mas aqui nesse caso eu consegui reescrever como um polinômio, como produto de 3 polinômios de grau 1. Tá? E aí eu estudo o sinal de cada um desses e faço o produto. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou estudar o sinal do primeiro aqui. Tá? Vou escrevê-lo aqui, 12x. É o primeiro polinômio. Então, eu faço uma reta aqui, coloco a raiz desse polinômio aqui. Então, qual é o valor de x que faz isso daqui dar zero? É o zero. Então, eu coloco aqui zero. Tá? Estou só relembrando aqui como é que a gente faz o estudo do sinal. E aí eu vejo o seguinte, olha aqui para o coeficiente de A aqui, né? O coeficiente de A aqui é positivo, porque esse daqui é um polinômio de grau 1, ele é escrito como sendo AX mais B, não é isso? Então, A aqui é positivo, então quer dizer que a inclinação da reta está para a direita. Se a inclinação da reta está para a direita, aí eu vejo o seguinte, o gráfico da função, qual é a parte que está para cima é positivo e onde a parte está para baixo é negativo. Então, todos os valores daqui para cá, né, aqui à direita do zero, vão ser valores positivos aqui, ó, certo? Então, aqui é tudo positivo para a direita. E para a esquerda, os valores são negativos. Fiz o estudo de 12x. Tá? Agora, eu vou fazer o estudo de x menos 2. Qual é a raiz desse polinômio? É quando x for igual a 2. Então, ó, o 0 está aqui, o 2 vai estar um pouquinho para a direita, certo? Aqui, a inclinação está para a direita ou está para a esquerda? Vai estar para a direita também, porque aqui nesse caso o A é positivo também. E aqui, análogo, a parte do gráfico que está para cima, a função é positiva. A parte do gráfico que a função está para baixo, a função vai assumir valores negativos. Para cá é tudo negativo. Fiz o estudo do sinal dessa. Vou para o estudo do sinal de x mais 1 agora. X mais 1. Note que x mais 1, a raiz é menos 1. Porque quando eu somar menos 1 com 1 dá 0. Então, o 0 está aqui, o menos 1 está um pouquinho à esquerda aqui. Aqui está o menos 1. Certo? Verifico aqui também que a inclinação está para a direita. Né? E aí eu tenho que aqui é positivo. E aqui a esquerda do menos 1 é negativo. E agora eu vou fazer o estudo do sinal. Tá? Note que agora aqui é esse polinômio todo, né? Esse produto todo aqui, que é o 12x, multiplica x menos 2, multiplica x mais 1. Então eu tenho que fazer o quê? O produto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vou mudar a cor da caneta aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou colocar azul, tá? E vou fazer assim, ó. Eu tenho que ver todos os valores aqui, né? Todos os intervalos possíveis. Então, eu venho aqui nesse, venho aqui e venho aqui, né? Tá? Para ver como é que vai ficar aí os sinais. Como é que vão ficar os sinais. Então, olha só, é produto, né? Então, vou fazer, ó, menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então, aqui tudo vai ser menos. Tá? Vou para esse outro aqui agora. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais aqui vai dar mais. Tá? Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. Mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais. Então, tenho aqui o estudo do sinal. É negativo aqui, positivo, negativo, positivo. Tá? Então, agora eu sei onde é negativo, a minha função original vai ser decrescente. Onde é positivo, a minha função original vai ser crescente. Tá? Então, qual é a resposta aqui? Ó? F é crescente. Aí eu vou ver o que? Ó? Crescente é quando ela é positiva. Tá? Então ela vai ser positiva onde? Ó, ela vai ser positiva aqui nessa parte e aqui nessa parte, certo? Então qual é essa parte aqui? Ó? Só vou colocar os números aqui de volta, tá? Aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 2, tá? Então essa parte aqui representa o intervalo menos 1 menor que x menor que 0, tá?
E qual é o outro intervalo que a minha função é positiva aqui? Ó? X maior que 2. Tá? X maior que 2. Beleza? Agora, onde f é decrescente? F vai ser decrescente em... Qual é o intervalo? É onde ela é negativa aqui, nessa parte aqui. Então, é x menor que menos 1, certo? E esse outro aqui, ó, entre 0 e 2, tá? Então, 0 menor que x menor que 2. E aí ela vai ser decrescente, beleza? Então, aqui nós resolvemos a questão, tá? Uma coisa que a gente pode observar aqui é a seguinte, ó, né? Você pode construir uma tabela aí para fazer essas soluções, né? Aqui, ó, estão aqueles 3 polinômios lá, 12x, x menos 2, x mais 1, e aqui se ela é positiva ou negativa, né? E aí o que acontece aqui? Ó? Aqui, nesse caso, a gente viu que para x menor que 1 ela era negativa, então ela vai ser decrescente. Aqui, de 0 a 1, nós vimos que o resultado da derivada aqui era positivo, então ela é crescente. Nesse outro intervalo aqui, nós vimos que dava negativo, a função é decrescente, e no outro, nós vimos que a função é crescente. Tá? Bom, aqui também, se a gente olhar o gráfico da função, dá para a gente ver aqui onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Né? Aqui, ó, é o ponto menos 1, tá? Aqui é o ponto 0, aqui é o ponto 1, aqui o ponto 2, né? E aí o que acontece? Ó? Quando eu pegar qualquer derivada aqui, né? Ou qualquer ponto que eu tomar aqui, por exemplo, pego um ponto aqui, vai dar aqui. Quando eu pegar um valor maior, ela vai dar aqui, certo? Então ela é decrescente. Até o menos 1 ela é decrescente. Do menos 1 em diante, né, pega um cara aqui, vai dar aqui, pega um aqui, vai dar maior. Do menos 1, né, e a gente viu que era decrescente do menos 1 até o 0, né? Então daqui até aqui ela era crescente. Do 0 até o 2 ela vai ser decrescente. Então observe que até aqui, ó, a minha função é decrescente. E se a gente olhar também a derivada da função, né, em qualquer ponto aqui, ela vai estar inclinada para a esquerda, sempre para a esquerda, tá? Só vai mudar nesse ponto daqui em diante, né? Que daqui ela é 0, a inclinação é 0, e daqui em diante ela vai mudar para a direita, tá? Então, o que a gente percebe aqui, ó? Graficamente a gente vê que até aqui, daqui para cá, né, ela é decrescente, daqui até o 0 ela é crescente, do 0 até aqui o 2 ela é decrescente, e a partir do 2 em diante ela é crescente de novo, tá? Então a gente faz o estudo e o gráfico confirma aí pra gente, tá? Na verdade a gente vai utilizar essas informações aí para fazer o gráfico da função, tá? E não o contrário, beleza? Bom, suponha agora que C seja um número crítico, né? Relembrando o que é um número crítico, é aquele ponto onde a derivada dá zero, onde a derivada da função dá zero, ou a derivada não existe nesse ponto, tá? Então, esse aí é um número crítico de uma função contínua. Então, estou supondo que a função já é contínua. Se a derivada da função ela muda de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local, tá? E se a derivada da função mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local, tá? Bom, a gente vai fazer essa observação aqui, mas nós não vamos definir que o ponto é de máximo ou mínimo estudando a variação do sinal de mais para menos ou de menos para mais, não, tá? Isso aqui é só uma observação que a gente vai fazer agora, porque a derivada segunda ajuda bastante a gente aí a descobrir isso, tá? Porque senão você vai ter que ficar pensando, pega um cara à esquerda do ponto e à direita do ponto para ver se mudou de sinal, tá? A gente vai fazer essa observação agora, mas na prática nós utilizamos a derivada segunda para determinar se um ponto lá, o valor
no valor C, se a função assume o máximo ou o mínimo local, tá? Então, a gente só vai fazer essa observação aqui, mas na prática nós não utilizamos isso, tá bom? Então vamos lá, na prática a gente usa a derivada segunda. E se a derivada da função não mudar de sinal em C, então f não tem máximo ou mínimo locais em C, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, ó, nesse caso aqui eu tenho um ponto de máximo, né? Máximo local. O que aconteceu aqui? A derivada mudou de positivo para negativo, certo? Eu vim aqui à esquerda, ó, a derivada era positiva, e à direita do ponto a derivada já é negativa. E esse cara aqui, ó, em C, eu tenho um ponto crítico, né? A derivada aqui é zero, né? É horizontal aqui, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho aqui que aqui nesse ponto C eu teria um máximo local. Agora, se eu tivesse uma situação assim, aqui também eu tenho um ponto crítico, que a derivada aqui nesse ponto vai ser horizontal, né? A derivada é zero. Aqui agora eu tinha negativo e aqui eu tenho positivo, ok? E aí o que aconteceu aqui? Esse ponto vai ser mínimo local, tá? A ideia é essa. Só que às vezes o que acontece? Não tem essa variação de negativo para positivo ou de positivo para negativo. Ele era positivo, continua positivo, ou era negativo, continua negativo. Aí nesse caso, eu não posso afirmar que o ponto não é máximo ou mínimo. Então olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto crítico, que a derivada aqui é zero. Aí, à esquerda do ponto, a derivada é positiva, e à direita do ponto, a derivada também é positiva. Então, não teve a mudança de positivo para negativo. Ficou positivo e continuou positivo, tá? Nesse caso, não é nem máximo nem mínimo, tá? Aqui, idêntico, ó, eu tenho aqui negativo, zero, e depois negativo novamente. E aí, o que acontece? Também não tem máximo nem mínimo nesse ponto aqui. Tá bom? Então só vai ter máximo ou mínimo se a derivada muda de sinal. Só quando eu pego a esquerda do ponto é um sinal, quando eu pego a direita do ponto mudou, trocou de sinal, tá? Ou foi de positivo para negativo ou de negativo para positivo. E aí pode ser máximo ou mínimo, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Encontre os valores de máximo e mínimo locais da função g de x igual a x mais 2 seno x no intervalo de 0 a 2π. Então está fechado só nesse intervalo 0 a 2π. Tá? E nós queremos o quê? Máximos e mínimos da função. Joia. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou atrás dos pontos críticos, né? Então eu derivo a função, vou ter aqui g' de x, vai ser igual à derivada dessa função aqui. Então a derivada vai ser 1 mais 2 seno x, certo? Essa é a derivada da função. Desculpa, a derivada do seno é cosseno, né? Então é 1 mais 2 cosseno x, tá? Estou derivando já. É 1 mais 2 cosseno x. E aí o que acontece? Vou pegar isso daqui e igualar a zero, para saber quais são os valores da derivada onde dá zero, certo? Então vou ter o seguinte, ó. 2 cosseno x vai ser igual a menos 1, né? Que eu estou fazendo isso aqui, ó. Antes disso, fazer assim. 1 é igual a zero, né? Mas cosseno de 2x igual a zero. Isso vai implicar que cosseno de x é igual a menos meio, certo? Bom, cosseno de x igual a menos meio, aí eu tenho que vir aqui no círculo trigonométrico e verificar quais são os pontos em que a minha função dá menos meio. Menos meio é o valor aqui, né? Então, vou ter no cosseno, certo? Então, vou ter, eu prolongo para cá, vou ter esse ângulo aqui, e prolongo para cá também, vou ter esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui é o π sobre 2 mais π sobre 6, certo? Então, quando eu faço π sobre 2 mais π sobre 6, isso vai dar quanto? Aqui é o π sobre 2, e aqui, esse espaçozinho aqui, né, é o π sobre 6, tá? Então, π sobre 2 mais π sobre 6
vai dar 2π sobre 3. Então, esse cara aqui é o 2π sobre 3. Tá? E aí eu tenho esse outro aqui, ó, né? Que é π, eu tenho π aqui, e vou andar mais quanto? Mais π sobre 3. Então, π mais π sobre 3 vai dar 4π sobre 3. Então, esse cara aqui é o 4π sobre 3. Tá? Então, eu tenho esse valor aqui e esse valor aqui, que são os valores em que a minha função dá zero. Tá? Então, note que agora aqui, essa função 1 mais cosseno de 2x, né, eu vou fazer assim, ó. Eu não vou fazer o gráfico dela aqui, porque eu não sei como é que é o gráfico, tá? Eu teria que fazer um monte de coisa aqui para fazer o gráfico, não é o objetivo agora. Mas vou colocar esses dois pontos aqui, ó. O primeiro, eu vou colocar aqui 2π sobre 3, e o segundo, eu vou colocar aqui, que é 4π sobre 3. Estou colocando na ordem que 2π sobre 3, claro, é menor que 4π sobre 3. Certo? Beleza. Estou com esses dois pontos aí. Eu sei que aqui dá zero e sei que aqui dá zero. Agora eu quero saber o seguinte. À esquerda, né, desse cara aqui, note que nós estamos variando, tá? Aqui está limitado de 0 até 2π, né? Aqui o máximo é 2π, porque ó, tem que satisfazer isso aqui. Está variando de 0 a 2π, tá? Muito bem. Bom, note o seguinte, ó. Isso daqui vai dar zero quando o cosseno for igual a menos meio, né? O valor do cosseno foi igual a menos meio, e a gente já viu que são dois valores, né? Esse daqui, que é 2π sobre 3, e esse outro aqui, que é 4π sobre 3. Aí são os valores que vai dar zero, esse daqui e esse daqui. Agora note o seguinte, ó, que quando eu faço a variação aqui do meu cosseno, né, eu vou começar aqui no zero, e aí o cosseno começa a diminuir, né? O valor do cosseno ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo aqui, até que quando chega em π sobre 2 ele é zero, tá? Mas só que quando é zero, eu estou somando com 1 aqui. Então esse valor continua sendo positivo, certo? Então, estou variando de zero, variei o ângulo aqui de 0 a π sobre 2, deu sempre positivo, tá? Por quê? Porque eu estou pegando o valor do cosseno, multiplicando por 2 e somando com 1. Então, todos os valores do cosseno aqui eram positivos, até que chegou no zero, né? Quando chegou bem aqui, eu estou multiplicando por 0 vezes 2 mais 1. Então, aqui até aqui, ele veio, né? O maior valor aqui era 2, né? Que era 2, o cosseno é 1, vezes 2, 2. Mais 1, 3. Então a função começou em 3, foi diminuindo, diminuindo, até que chegou aqui, no π sobre 2 ficou 1. Note que nesse pedacinho aqui, que eu vou pintar aqui, ó, esse pedacinho aqui, o meu cosseno ele vai variar de 0 até menos meio. Então ela vem decrescendo continuamente de 0 até menos meio. Note que de 0 até menos meio, esse valor aqui continua sendo positivo, tá? No menos meio, claro, dá zero. Então, observamos o quê? Que quando eu vario de 0 até 2π sobre 3, o valor da função é sempre positivo. Estou olhando para o valor aqui dessa função aqui, tá? A derivada da função, não para a função aqui. Estou olhando para a derivada da função. Então, observei o quê? Que é sempre positivo nesse intervalo. Então, nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 2π sobre 3, ela é positiva, tá? Por outro lado, aqui, ó, quando eu pego daqui até aqui, a função ela vai assumir esses valores aqui, ó, esses valores aqui, que são valores menores que menos meio, certo? Que eu vou vir para cá, e aqui ela vem para cá de novo. Então, o que vai acontecer? Vai sair de menos meio, vai até menos 1, e depois volta para menos meio de novo. Então, quando eu pego esses valores aqui da função, multiplico por 2 e somo 1, claro que esses valores vão ser negativos, né? Porque eu vou pegar um número menor que menos meio, tá? Por exemplo, o valor menos 1 aqui. Quando eu pego o valor menos 1, o que vai acontecer? Aqui, o valor da função, menos 1 vezes 2, menos 2, mais 1 vai dar menos 1. Então, vai ser valor negativo, certo?
Então, todos os valores aqui entre 2π sobre 3 até 4π sobre 3, essa função aqui vai assumir valores negativos. Tá? E agora, daqui para cá, vai acontecer o quê? O valor do cosseno ele vai variar aqui de menos meio até 1 de novo, né? Daqui até aqui. Então, essa função vai ser positiva aqui. Então, aí eu tenho a variação do sinal da função. Tá? E aí eu posso dizer se ela é crescente ou decrescente nesses intervalos. Tá? Agora eu vou falar da função f. Eu digo que f ela vai ser crescente em, primeiro, esse intervalo aqui, ó, de 0 a 2π sobre 3. 0 menor que x, menor que 2π sobre 3. E nesse outro intervalo aqui, ó, 4π sobre 3, menor que x, menor que 2π. Tá? F é decrescente no seguinte intervalo. Qual? Só nesse daqui que ela foi negativa, né? De menos 2, desculpa, menos não, 2π sobre 3, né? De 2π sobre 3 menor que x, menor que 4π. 4π, deixa eu corrigir aqui, 4π sobre 3, tá? Então, esse aí que são os intervalos. Claro que eu poderia colocar os intervalos assim, nessa notação, né? 0 a π sobre 2, aqui de 4π sobre 3 a 2π, e aqui eu poderia colocar 2π sobre 3 até 4π sobre 3, tá? Mesma notação, ou outra notação, né? Beleza? Então aí nós temos o resultado, tá bom? Bom, aqui era onde era crescente e decrescente, mas a gente quer saber onde é que a função assume o máximo e mínimo, né? Então note que os pontos onde ela deu zero foi aqui e aqui, tá? E aí a gente percebe o seguinte, aqui ela mudou de positivo para negativo, certo? Então se mudou de positivo para negativo, quer dizer o seguinte, ó, que é um ponto que está assim, né? Ó, eu tinha aqui positivo, a inclinação, e virou negativo. Então é algo que está assim, então esse ponto aqui é de máximo local, tá? E aí a gente pode calcular o valor da função nesse ponto, tá? Então nós dizemos o seguinte, e a função não é f, né? A função é g, eu estou acostumado a colocar f, aqui é g, tá? G e g. O problema eu não pedi onde ela era crescente não, tá? Eu só coloquei aqui de gaiata mesmo. E aí eu tenho o seguinte, ó, g possui máximo local em 2π sobre 3, tá? E aí a gente vai calcular para saber que valor é esse, tá? O g de 2π sobre 3, beleza? Então, g de 2π sobre 3 vai ser igual a 2π sobre 3 mais 2 vezes o seno de 2π sobre 3, beleza? Isso daqui vai ser igual a 2π sobre 3 mais 2 vezes... aí o seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então isso daqui vai ser igual a 2π sobre 3 mais raiz de 3. Né? Se você fizer a conta aí, só para ter uma ideia desse valor, né? Isso daqui é aproximadamente 3,83, tá? 3,83. Agora, a G, ela possui mínimo
possui um mínimo local em, ó, nesse ponto aqui, ela foi de menos para mais, ó, a derivada, né? Derivada era negativa, aqui foi zero, para cá positiva. Então está acontecendo algo assim, ó, tá? Eu tenho um ponto crítico assim, ela saiu de negativa e foi para positiva, tá? Então ela estava assim e veio para cá positivo. Lembrando que a gente não vai utilizar na prática isso daqui, tá? A gente vai usar a derivada segunda, em 4π sobre 3, né? Tudo bem? E qual é esse valor? Então, g de 4π sobre 3 vai ser igual a 4π sobre 3 mais 2 vezes o seno de 4π sobre 3, tá? Isso daqui vai ser igual a 4π sobre 3 mais 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2, que é negativo, tá? Menos raiz de 3 sobre 2. Se você fizer essa conta aqui, né, vai ficar 4π sobre 3 menos raiz de 3. Isso daqui é aproximadamente 2,46, tá? Então esse daqui é o valor mínimo. Então eu tenho aqui o valor máximo da função, que foi esse daqui, 3,83, e esse daqui é o valor mínimo da função, 2,46, tá bom? Isso valor máximo local e mínimo local, tá? Não quer dizer que é o máximo ou o mínimo da função, não. Você tem que testar nos extremos também, né? Para verificar o que acontece. Só que quando a gente testa nos extremos, né? Quando eu coloco 2π, aqui o seno dá zero, e aí a função aqui vai dar 2π, né? 2π o π é 3, alguma coisa, vai dar 6, alguma coisa, né? Porque quando eu faço 2 vezes o π, arredondando aí esse valor, vai dar 6,28 mais ou menos, né? Claro que 6,28 é maior do que esse valor. Então, nesse extremo aqui, nós teríamos um valor maior do que esse, né? Então, como a gente já viu lá, que a função é contínua, e a gente tem que testar os extremos, né? O máximo seria nesse 2π, tá? E o mínimo? Eu teria um zero aqui, né? No zero aqui eu teria zero também, e aqui seria zero, né? Então o resultado, quando eu substituísse no zero, dava zero, e é menor do que esse outro aqui. Então o máximo global ele é atingido em 2π e o mínimo global é atingido em zero. Então esses seriam os máximos globais, tá? Só fazendo menção aí à aula passada que a gente encontrava os máximos e mínimos aí da função, tá bom? Que ela está definida no intervalo, né? Beleza? Então nós temos aí o resultado, fizemos aqui a tabela, né? Descobrimos onde a função era crescente e decrescente, descobrimos aí os valores de máximo e mínimo da função, máximos e mínimos locais, né? E aí, agora a gente vai ver a questão de concavidade, tá? O que é concavidade, né? Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo i, então ele é dito côncavo para cima, tá? Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em i, ele é dito côncavo para baixo. Então olha só, nesse caso aqui, ó, né, nós temos que ele é côncavo para cima, porque o gráfico da função está sempre acima de todas as tangentes aqui nesse intervalo de a até b aqui, certo? Está sempre para cima das tangentes, tá? E nesse outro caso aqui, o gráfico está sempre abaixo de todas as tangentes aqui. Então aqui eu estou com concavidade voltada para baixo, tá? Então concavidade voltada para cima é algo que vai estar assim, né? Claro que eu posso ter continuando para cá, tá? E concavidade para baixo eu vou ter algo assim, certo? Concavidade para cima e concavidade para baixo. Então sempre o referencial são as tangentes. Se o gráfico está sempre acima de todas as suas tangentes no intervalo, concavidade para cima.
se o gráfico está sempre abaixo das suas tangentes, concavidade para baixo. Tá? Muito bem. Bom, a figura a seguir mostra o gráfico de uma função que é côncava para cima, abrevia-se CC, tá? Ou seja, côncava para cima, nos intervalos BC, DE e EP, e côncava para baixo, CB, nos intervalos AB, CD e PQ. Então vamos botar aqui a função. Olha só. Vamos ver só onde ela é côncava para baixo primeiro. Ó, daqui para cá ela é côncava para baixo, certo? Daqui para cá também é côncava para baixo, só olhando para cá. Tá? Daqui para cá é para cima e daqui para cá é para baixo de novo, certo? Então esses aí que eu fiz esse tracinho de azul, ela é côncava para baixo. Agora côncava para cima, aqui ó, então eu vou fazer outra anotação, vou fazer aqui côncava para cima, aqui é côncava para cima e aqui é côncava para cima, só os que sobraram, né? Beleza? Então aí dá para, só olhando para o gráfico da função, a gente tem como saber, né? A gente já intuitivamente já deduz quando ela é côncava para cima ou côncava para baixo, beleza? E aí a gente vai ver que existe uma relação com a derivada segunda, aí a concavidade. Então nós temos o seguinte, se a derivada segunda de f for maior que zero, para todo x pertencente aí, então o gráfico de f é côncavo para cima, tá? Côncavo para cima, positivo. Se a derivada segunda de f é menor que zero para todo intervalo i, então o gráfico de f é côncavo para baixo, tá? Em i. E aí a gente tem como determinar isso daí, tá? Isso aí vai ajudar a gente também em máximo e mínimo, tá? Porque observe que quando eu tenho côncavo para cima, né? Não tem jeito, aquele meu ponto de inflexão, desculpa, ponto de inflexão que a gente vai ver agora, mas aquele nosso ponto crítico aqui, ele não tem jeito. Se a concavidade está voltada para cima, é um ponto de mínimo local, certo? E se a concavidade estiver voltada para baixo, né, e o ponto é aquele ponto crítico lá, ele vai ser um ponto de máximo local, certo? Então, concavidade para cima é mínimo local, e concavidade para baixo vai ser máximo local, tá? Agora, quando é que um ponto é de inflexão? Um ponto P na curva y igual a f de x é chamado ponto de inflexão se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa. Deu um trava-língua aqui, né? Então, se muda de côncava para cima para côncava para baixo, tá? Ou se muda de côncava para baixo para concavidade para cima, esse ponto é dito ponto de inflexão. É justamente aquele ponto que a curva muda de concavidade. Se estava para cima, ele vai para baixo, se estava para baixo, vai para cima. Tá? Fazer um desenhozinho aqui, assim, por exemplo. Ó, pego aqui um cara que ele vem assim, concavidade estava aqui, aí bem aqui ele muda. Ele come a concavidade faz isso aqui, ó, tá? Então esse ponto aqui, justamente onde mudou, ó, que a concavidade estava para baixo e a partir desse ponto foi para cima a concavidade, né? Eu tenho que esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Posso ter o contrário também, ó. Estou com ela aqui para cima e bem aqui ele muda e começa a fazer assim para baixo, tá? Então esse aqui é um ponto de inflexão também. Concavidade estava para cima e foi para baixo. Beleza? Então bem aqui eu tenho também um ponto de inflexão. Tá? Beleza. E aí, agora a gente consegue, ó, a gente tem uma porção de informações. A gente sabe quando a função é crescente, quando a função é decrescente, né? A gente sabe aí quando eu tenho um ponto de inflexão, eu sei onde a concavidade da função é para cima, onde a concavidade da função é para baixo. Sei os pontos de máximos e mínimos locais, e aí já dá para a gente, com essas informações, obter aí o gráfico de funções, que é o caso desse exemplo aqui. Ó. Esboce um gráfico possível de uma função f que satisfaça as seguintes condições. Então, olha as condições que ele dá. Primeiro, a derivada primeira da função é maior que zero
nesse intervalo aí de menos infinito a 1. A derivada da função nesse intervalo é menor que zero em 1 e mais infinito. Então, vamos traduzir o que quer dizer isso daqui. Nessa i aqui, nós traduzimos o seguinte. Se f' de x é maior que zero, né, de menos 1 a 1, a f' de x está relacionada com o quê? Com crescimento e decrescimento, certo? Então, nesse caso que é maior que zero, aqui ela é crescente, tá? A função é crescente nesse intervalo de menos infinito até 1. E aqui está dizendo que ela é decrescente nesse intervalo. Então, aqui ela é decrescente de 1 a mais infinito. Derivada segunda está relacionada com o quê? Com concavidade, tá? Então, aqui, ó, nós temos concavidade para cima nesse intervalo, certo? Por quê? Ó, f duas linhas de x maior que zero, tá? E aqui, f duas linhas menor que zero, aqui é concavidade para baixo, certo? Essa é a informação que eu tenho. Outra coisa, aqui ó, é em dois intervalos, tá? De menos infinito a menos 2 e de 2 a mais infinito, tá? De menos 2 a 2, ela tem concavidade para baixo. A outra informação que é dada é o seguinte, ó, o limite de f de x quando x tende a menos infinito é menos 2. Então tem uma assíntota, ela vai assintotar aí o menos 2, né? E f de x igual a zero quando x tende a mais infinito. Vai tangenciar aí o zero. Tá? Bom, eu vou tentar fazer o gráfico nesse espaçozinho que a gente tem aqui mesmo. Tá bom? Vamos lá. Como é que eu vou pensar nisso daí? Vou pensar o seguinte. Ó, primeira coisa, é uma função crescente de menos infinito a 1. Então, eu vou marcar logo esses pontos importantes aqui que foram dados, tá? Vou tentar fazer o gráfico bem aqui, assim, nesse espaço aqui. Colocar os eixos aqui. Colocar aqui no meio, assim. São os bolsos do gráfico, né? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, tá? Então, quais são os pontos importantes? Ó, eu tenho o ponto 1 aqui, né? Então, eu vou marcar aqui o ponto 1. Vou esse cara aqui. Eu tenho um ponto menos 2 e o ponto 2. Então, vou marcar aqui o 2. E vou marcar aqui o menos 2. Tá? Eu tenho uma assíntota horizontal aqui, ó. f de x igual a menos 2. Tá? Então, vou marcar aqui o menos 2. Colocar aqui 1, 2. Vou fazer aqui uma assíntota horizontal. Ele vai tangenciar aqui quando x tende a menos infinito, né? Para cá. Então, eu já sei que a minha função vem tangenciando aqui e vai acontecer alguma coisa. E quando ela tende a mais infinito, ela vai tangenciar o zero, que é bem aqui. Então, ela vai tangenciar o zero para cá quando o x cresce indefinidamente, tá? Vou mudar a caneta aqui para vermelho. Tá vermelho aqui, que é para a gente fazer o gráfico da função. Então, primeira coisa, de menos infinito até 1, até esse cara aqui, a minha função é crescente, tá? Função é crescente. Eu tenho que pensar isso. De menos infinito até 1, a função é crescente. Só que aí eu tenho uma informação aqui da concavidade. Ó. Concavidade para cima, de menos infinito até menos 2. Então, ó, aqui é concavidade para cima, e do menos 2 até o 2, a concavidade é voltada para baixo. Só que, ó, do menos 2 ao 2 a concavidade para baixo, só que ela é crescente aqui. Até o 1, ela é crescente, porque está dizendo aqui ó, que ela é crescente até aqui. Então, observe que do menos 2 até o 2, a concavidade é para baixo, tá? Só que aqui no 1, ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Então, tem que fazer algo desse tipo, tá? Então, o que eu devo fazer aqui? Eu devo fazer o seguinte, ó. Aqui nesse 1, então, aí eu escolho um valor aqui qualquer, eu não sei como é que é a função,
Mas vou escolher um ponto qualquer aqui para esse 1. Bem aqui nesse ponto aqui, eu vou ter a mudança da derivada ser positiva para ser negativa, certo? Que foi justamente aqui que aconteceu. Ó. A derivada deixou de ser positiva para ser negativa. Então aqui é um ponto daquele que a função faz uma curva assim, ó, certo? Que ela deixa de ser positiva para ser negativa. Tá claro isso aí? Então, e como sai de maior, né, de positivo para negativo, isso daqui deve ser um máximo local. Tá? Deixa eu desenhar melhor aqui. Vai ser algo assim, ó, tipo um máximo local aqui. Nesse ponto 1 aqui. Tá? Ela vai ter uma corcova aqui assim. Então, quem me deu essa informação aqui foi o quê? Foi a mudança de sinal aqui da minha função. Observe que é justamente no 1 que acontece isso. Ó, tá? Ela deixa de ser crescente para ser decrescente. Ou seja, a derivada era positiva e ficou negativa. Então, é um ponto assim. Então, aqui ela tem essa característica. Qual é a outra coisa que acontece? A minha função ela tem que vir tangenciando aqui o menos 2. Certo? Por quê? Porque quando x, dessa informação aqui, ó, quando x tende a menos infinito, ela vem se aproximando daqui, tá? Agora, eu tenho que pensar o seguinte, ó, de menos infinito até menos 2, a concavidade é para cima, certo? Concavidade para cima é algo assim. Então, eu venho aqui até menos 2, concavidade para cima. Então, eu vou fazer algo assim, ó. Não necessariamente eu tenho que chegar aqui no menos 2 e zerar aqui não, tá? Ela pode vir para cima aqui assim, ó. Tá? Então pode ser um negócio que vem assim. Só que quando chega aqui no menos 2, ela deixa de ser para cima e passa a ser para baixo. Então vai ser para baixo daqui até aqui o 2, certo? E aí o que eu vou fazer? Ó? Ela vai ser para baixo, né? Só que eu tenho que emendar com essa parte aqui, certo? E aí, eu vou fazer algo assim, ó. Eu vou arrumar isso daqui, tá? Porque para juntar aqui, né? Então vai ser algo assim, olha, ele vem por aqui e vai fazer algo assim, né? Sempre aqui, ó, ficou meio feio aqui. Sempre aqui, daqui em diante vai ter que ser com cavidade para baixo, tá? Daqui até o menos 2 com cavidade para baixo. Então vai ser algo assim, ó. Com cavidade para baixo, tocou aqui e vai continuar com cavidade para baixo aqui. Deixa eu ajeitar aqui também. Com cavidade para baixo aqui até o 2, tá? A partir do 2 vai começar a ser com cavidade para cima, tá? Então eu vou ter que mudar com cavidade aqui vai com cavidade para cima, vai fazer algo assim e vai chegar aqui e começar a tangenciar o 0. Vai fazer algo assim, ó, tá? Então esse daqui é um esboço do gráfico da minha função. E aí eu vou revisar tudo que tem aqui, tá? Ó, primeiro essa parte aqui, ó, ela é crescente, a derivada é maior que 0, aqui de menos infinito até 1, tá? Ela é crescente sempre, bora ver, ó. Pega um cara aqui, daqui, pega um cara aqui, deu maior, sempre vai dar um cara maior, né? Até chegar no 1, beleza? Então ela é crescente mesmo, tá? Ela é decrescente do 1 até mais infinito? É. Ó, sempre que eu pegar aqui, qualquer valor que eu tomar aqui, ela vai ser sempre decrescente aqui, né? É só eu ver, eu olhar aqui para minha derivada também. Ó. A derivada está para a direita, o tempo todo aqui para a direita, né? A inclinação da tangente, certo? Só aqui que ela é 0, né? Tá? Agora, daqui para cá, ela é negativa, então aqui sempre é decrescente. Então, esse item aqui tá ok. Vamos para esse segundo aqui, ó. Aqui, com cavidade para cima, de menos infinito a menos 2. Então, vejo aqui, ó, com cavidade para cima, de menos infinito a menos 2. Beleza, com cavidade para cima. Com cavidade e de 2 a mais infinito. Tá aqui, ó, com cavidade para cima, de 2 a mais infinito. Apagou aqui, né? Aqui ela vai fazer com cavidade para cima e vai tangenciar aqui, não é isso? Então,
de 2 a mais infinito. Beleza, para cima aqui e concavidade para cima aqui. E concavidade para baixo de menos 2 a 2. De menos 2 a 2, concavidade para baixo. Beleza. E aqui as assíntotas horizontais, né? f de x é igual a menos 2, quando x tende a menos infinito, está aqui, ela está tangenciando para cá o menos 2, tá? Aqui a altura menos 2. E f de x igual a 0 quando x tende a mais infinito. Então, quando x tende a mais infinito, opa, aqui está errado, né? Aqui está indo para menos 2, olha aqui. Isso aqui, ó, vacilei. Ela tem que ser assim, ó, tangenciar o x, tá? Então, tem que ser aqui, ó. Beleza? Agora tá certo aqui o desenho. Tá? Então aqui, ó, é concavidade para cima e ela vem tangenciando aqui o x e não menos 2. Caramba. Difícil fazer esse desenho aqui. Agora sim, tá tudo revisado e aqui tá ok, tá? Então ela tá tangenciando o 0 e não o menos 2, tá? Então consertei aqui, por isso que é bom fazer a revisão, tá? Então esse aqui tá ok, esse aqui tá ok e esse aqui também tá ok, beleza? Então revisamos todas três, essa última estava errada, que eu estava indo lá para menos 2, mas ela vai para 0, tá? Beleza, gente? Então tá feita aí o gráfico da função. Claro que é um esboço do gráfico, né? Eu poderia pegar esse ponto aqui e colocar mais para cima, poderia essa curva vir mais para cá e passar no 0, perto daqui, para subir, tá? Isso daqui não importa, beleza? O que importa é esse aspecto. Ela vem aqui de menos 2, né? De menos infinito aqui ela vai menos 2, aí vai subir. Aqui eu tenho um ponto que é um ponto de máximo local, aqui muda a concavidade, tá? Vai tangenciar para cá. Então esse aqui é o esboço do gráfico da função, tá? É só para a gente testar mesmo. Aqui está a solução e olha aí. Aqui é o desenho parecido com o meu, né? O meu, esse ponto aqui, né? Eu coloquei mais aqui para cima, mas não tem problema. Esse ponto aqui está aqui, beleza? Ele poderia estar mais para cima ou mais para baixo, tá? Então isso aí não importa. O nosso ficou mais ou menos assim, né? Ele veio aqui, subiu, aí veio num ponto aqui, né? Depois desceu e fez isso aqui, tá? Mas é só para saber mesmo a questão das concavidades e tudo mais, tá? Então, o nosso também está certo. Beleza? O meu ficou mais bonito do que esse aqui, claro, né? Muito bem. O teste da derivada segunda. Qual é o teste da derivada segunda, então? Suponha, agora, esse daqui é que vai ajudar a gente na questão de máximos e mínimos, né? Então, suponha que a derivada segunda seja contínua na proximidade do ponto C, tá? Do valor C lá, do número C. Se a derivada primeira em C é 0, ou seja, esse cara aqui é um ponto crítico, né? E a derivada segunda é maior que 0, então f tem um mínimo local. Então é aquela história lá, eu tenho um ponto crítico e a concavidade está para cima. Então esse ponto aqui é mínimo, tá? E eu tenho um ponto crítico, né, onde a concavidade está para baixo, então esse cara aqui é um máximo, tá? Então, mínimo concavidade para cima, ou seja, a derivada segunda é maior que 0, e mínimo a derivada segunda é negativa no ponto crítico, tá? Então, note que a gente não vai usar aquele fato da mudança do sinal, basta a gente testar na derivada segunda. Se a derivada segunda for positiva, o ponto crítico é um mínimo local. E se a derivada segunda for negativa, o ponto crítico ele é um máximo local. Aí você pergunta, e se não for maior nem menor que 0? For igual a 0, derivada segunda. Aí, nesse caso, nós vamos ter aí um ponto de inflexão. Tá? É só você analisar se a concavidade muda de para cima, trocou o sinal da concavidade, aí o ponto vai ser de inflexão. Você tem que testar, tá? Se for igual a 0, você não pode afirmar que é máximo nem mínimo. Muito provavelmente vai ser um ponto de inflexão. Então, olha só. Por exemplo, a parte A é verdadeira, pois f duas linhas é maior que 0 próximo de C, e assim f tem concavidade para cima, próximo de C. Né? Então, é aquilo que eu estava colocando lá. E aí o ponto vai ser um ponto de mínimo local, tá?
e agora, quando a gente tem a concavidade para cima, é análogo, né? E aí, vamos para esse exercício 4 aqui, ó. Comente sobre a curva y igual a x à quarta menos 4x ao cubo com respeito à concavidade, pontos de inflexão em máximos e mínimos locais. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, derivar a função, né? Vamos achar a derivada primeira da função, que é 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Certo? Eu já vou logo encontrar aí quem são os pontos críticos, tá? Isso daqui eu posso colocar o 4x em evidência, né? Na verdade, o 4x ao quadrado, né? Porque tem o quadrado aqui e aqui tem o cubo. 4x ao quadrado que multiplica x menos 3, certo? Então, para isso ser zero, né? 4x ao quadrado que multiplica x menos 3, isso daqui ser igual a zero, nós temos que x igual a zero ou x igual a 3, certo? Esses dois aqui são os pontos críticos, tá? Portanto, 0, x igual a 0, né? Deixa eu colocar aqui. X igual a 0 e x igual a 3 são os valores críticos, né? Valores críticos de f, tá? Já são os valores críticos, eles são candidatos a máximos e mínimos locais, certo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Pegar a derivada segunda. Então, eu vou pegar a derivada segunda e analisar aqui a derivada segunda, tá? Derivada segunda. Pego a derivada primeira e derivo novamente. Eu vou ter 12x ao quadrado menos 24x, né? Isso daqui eu posso colocar o 12x em evidência. Eu vou ter 12x que multiplica x menos 2, não é isso? 12x que multiplica x menos 2. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou estudar o sinal desse negócio aqui, tá? Para saber onde a concavidade é para cima e onde a concavidade é para baixo. Então, olha só. Eu divido em duas aqui, né? 12x e analiso aqui. A raiz é zero, a inclinação está para cá, aqui é positivo e aqui negativo. E essa outra, x menos 2, a raiz é 2, então está para cá assim o 2, né? A inclinação está assim também, aqui é positivo e aqui é negativo. Faço o jogo de sinal aqui de 12x que multiplica x menos 2. O que vai ser? Faço o tracinho aqui, né? Aqui está o 0 e aqui está o 2. Aqui, ó, menos vezes menos, mais. Então aqui vai dar tudo mais. Mais vezes menos, menos. Aqui é menos. E mais vezes mais, mais. Tá? Positivo, concavidade para cima. Negativo, concavidade para baixo. Então, concavidade para cima. Quais são os intervalos? De menos infinito até zero. E esse outro aqui, ó, de 2 a mais infinito. Concavidade para cima. Concavidade para baixo. Vai ser onde? Só esse intervalo aqui, ó, de 0 a 2. Tá? Pronto. Já tenho as concavidades, beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e olhar para esse cara aqui, ó. Ele já é ponto crítico e esse aqui também é ponto crítico. E eu quero ver agora se a concavidade está para cima ou para baixo nele, certo? Em x igual a 0, está em qual intervalo? Ó, não está em nenhum dos dois intervalos aqui, ó, nem para cima nem para baixo. Por quê? Justamente no 0 mudou de concavidade, certo? Então, o que eu concluo? Que x igual a 0 é ponto de inflexão, tá? Que é justamente onde a função muda de concavidade, tá? E x igual a 3
Ah, em x igual a 3 está em qual intervalo? Está no de cima ou está no de baixo? Está no de cima, porque está nessa parte aqui. Então, a concavidade é para cima, então x igual a 3, eu vou ter, temos um mínimo local, né? Mínimo local. Por que mínimo local? Porque ele é um ponto que é um ponto crítico, e além disso a concavidade nele estava para cima, que é essa parte aqui, ó. Em 3 a concavidade está para cima. Então, concavidade para cima, né? E é um ponto crítico bem aqui. Então, se é esse ponto crítico aqui, eu tenho que é um ponto de mínimo, tá? Então é mínimo local. Beleza? Então matamos aí esse exercício 4, né? De boa, tá bom? Muito bem. Aí, ele também, nós matamos aí máximo, mínimo, ponto de inflexão, escambau, certo? Aí a gente consegue também fazer um esboço do gráfico dessa função, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vou tentar fazer nesse espacinho bem aqui. Apagar aqui, fazer bem aqui, tá? Fazer a miniatura aqui. Ó. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, né? Beleza? Então o que acontece? Quais são os pontos importantes aí que eu tenho? Bom, alguns pontos importantes são os seguintes. Ó. Primeiro, pontos importantes. Eu tenho que pegar a função aqui e saber as raízes dela, tá? Raízes da função mesmo. Então eu sei que essa função ela passa no zero, né? Eu posso reescrever essa função como sendo 4x ao cubo que multiplica x menos... Não, para lá. 4x, não, vou colocar só o x ao cubo, né? X ao cubo que multiplica x menos 4, certo? Então, eu sei que ela vai passar no zero, né? X igual a zero. Então, bem aqui assim, ela vai passar no x igual a zero, tá? Porque quando x for igual a zero, ela dá zero, né? E quando x for igual a 4, certo? Então, vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Bem aqui nesse ponto, ela vai passar também, tá? 4, 0. Vou colocar aqui que é 4. 4, 0. E aqui ela vai passar aqui, tá? Uma outra coisa é o seguinte, ó. De menos infinito a zero, a concavidade é para cima, certo? Então, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vai ser azul aqui, ó. Daqui para a esquerda, para mais infinita, a concavidade é para cima. Então, como é um esboço, eu só sei que ela faz um negócio... Ixi, ficou ridículo aqui. Vou fazer de cima para baixo, que é mais fácil. Ela vai fazer uma curva assim, ó, concavidade para cima. Algo desse tipo aqui assim. Tá? Passando aqui assim. Beleza? Bom, eu tenho também que nesse ponto aqui, ó, ela tem um mínimo local, tá? Então eu vou atrás do y de 3, beleza? Valor de y quando x é igual a 3. Isso daqui vai ser 3 ao cubo, 3 à quarta, menos 4 vezes 3 ao cubo, tá? Então eu vou fazer essa continha aqui. 3 à quarta é igual a 81. Então isso daqui é... Desculpa, dando um soluço aqui. 81 menos 4 vezes 27, que dá 108. Tá? Então vai dar um valor negativo aqui, né? 108 menos 81. Quanto é que dá? 27. Então isso daqui vai dar menos 27. Tá? Vou colocar aqui, menos 27. Então aqui no 3, tá? Vai dar menos 27, que eu vou colocar, sei lá, um valor por aqui assim. Vamos supor que seja esse valor aqui, tá? Menos 27. E eu sei que esse ponto aqui é de mínimo. Outra coisa é a seguinte, ó, aqui no zero a concavidade vai mudar, certo? Então deixa eu melhorar essa curva azul aqui, que é assim, ó. Bem aqui a concavidade vai mudar. A concavidade aqui é para cima, né?
E a partir daqui a concavidade vai ser para baixo, tá? E quando é que ela vai para cima de novo, né? Vai ser para cima de novo aqui no 2, ó, bem aqui assim, tá? Então tem que tomar o cuidado de fazer o seguinte, aqui a concavidade é para baixo e daqui ela vai voltar a ser para cima de novo, né? Do 2 ao mais infinito aqui, ó, ela é para cima de novo, tá? Então, ó, ela vai ser para cima, então ela vai fazer assim, para cima. Chega aqui, ela vem para baixo, tá? Ficou legal, não? Aqui para cima, tá? Quando chega bem aqui assim, ela vai para baixo, tá? E aqui no 2, ela volta a ser para cima de novo. Sempre aparece essa janelinha aqui. Ela volta... Ah, não. Peraí. Ela vai fazer assim. Deixa eu apagar aqui. Ela vai fazer algo assim, ó. Ela vem para baixo aqui. Aqui ela já está para cima. Ela tem que ser para baixo assim. Tá dando ideia de que tá para baixo? Aí aqui ela vai ser para cima de novo. Então ela vai fazer assim. Aqui é um ponto de mínimo, tá? E ela tem que passar aqui no 4 de novo e subir para cá. Eita! Ridículo, né? Deixa eu ajeitar aqui. É bem crítico aqui o negócio. Vou tentar melhorar aqui, tá? Ela faz uma curva aqui. Vou fazer logo essa parte aqui, que ela vai subir aqui, né? Ela vai fazer um mínimo aqui, vai passar aqui no 4, assim, vai continuar subindo para cá, tá? É algo assim, meio reto aqui. Caramba. Minha mão tá meio devagar aqui. Vai subir aqui assim, né? Não é torto para cá não, ela sobe quase vertical aqui, que minha mão tá tremendo aqui na hora de subir. Mais ou menos assim, tá? E essa parte aqui, ó, ela faz assim, e aqui ela vai emendar aqui assim, tá? Que é uma concavidade para baixo, vem para cá. É mais ou menos isso daqui, tá? Meu espaço aqui tá ruim e essa mesinha aqui também, às vezes, a mão escorrega um pouco. Mas a ideia é essa. Aqui a concavidade para cima, aqui até esse ponto aqui, mais ou menos, né, do 2, concavidade para baixo, tá? Ela muda de concavidade aqui, por isso que não está muito bem certinho aqui. Bem aqui no 2, tá? Na direção do 2 aqui ela vai mudar de concavidade. Então, ó, aqui ela tem que ser concavidade para baixo. Ai, meu Deus, peraí. Concavidade para baixo aqui. Aí quando chega aqui para cá, que ela vai concavidade para cima, tá? É mais ou menos isso daqui, ó. Beleza? Aqui é um mínimo, né? No 3, tá? Aqui no 2 ela muda de concavidade. E aqui no 4 ela passa no 0 de novo. A ideia é mais ou menos essa. Se tivesse um papel milimetrado aqui, o negócio assim, aí o negócio saía show de bola, tá? Então a ideia é essa. Então, deixa eu ver aqui o gráfico, como é que ficou. Depois de todos os estudos aqui, ficou isso daqui, ó. Né? Ó, daquele jeito lá, concavidade para cima, aqui 0 também. Aqui, daqui para cá, ó, concavidade para baixo, certo? E aqui subiu. Note que aqui são os pontos de inflexão, que são aqueles dois pontos que nós encontramos lá, né? Quando a função muda de concavidade, tá? Então aqui eu tenho um ponto de inflexão e aqui o outro ponto de inflexão. Ela mudou de para baixo para cima aqui. E aqui era para cima, mudou para baixo. Beleza? Então o gráfico é esse daqui, ó. Ponto de mínimo é aquele 3 menos 27, tá? Então a ideia de fazer o gráfico é essa daqui. Só que a gente tem que ter a mão um pouquinho mais firme, né? Para poder fazer o gráfico direito. Beleza, pessoal? Bom, então nós tivemos aí uma ideia de como fazer gráficos de função, tá? Qual é a ideia para você fazer o gráfico da função? Então, primeira coisa, tá? Só colocar um bizu aqui para vocês, umas dicas aqui. Primeira coisa, você tem que plotar as raízes, tá? As raízes da sua função, beleza? A segunda coisa é encontrar os pontos críticos, tá? Encontra os pontos críticos da função.
Depois, você vê as concavidades, que é com a derivada segunda, né? Certo? Aqui os pontos críticos estão relacionados com a derivada primeira, tá? Concavidades está relacionado com a derivada segunda, né? Depois, você, com essas duas informações aqui, os pontos críticos e as concavidades, você acha os máximos e mínimos locais. Tá? E uma outra coisa que ajuda também, tá, é você encontrar o limite da função de f de x quando x tende a mais infinito e o limite da função também quando x tende a menos infinito. Porque aí você tem como saber para onde vai a função. Por exemplo, quando x tende a menos infinito, né, a função aqui vai para mais infinito. Ó. Quando eu calculo o limite de x à quarta menos 4x ao cubo, quando x tende a mais infinito, isso daqui vai para mais infinito. Né? E o limite de x à quarta menos 4x ao cubo, quando x tende a menos infinito, isso daqui também é mais infinito. Tá? Então, tanto para menos infinito quanto para mais infinito, ela vai para infinito, e o gráfico mostra isso. Né? Então, você faz essas 5 coisas aqui, e aí você vai vendo a concavidade, como é que se comporta, os pontos de inflexão. Tá? Todas essas informações aqui da derivada primeira e derivada segunda te dão essas informações dos pontos de inflexão, dos máximos e mínimos locais. Tá? As raízes te ajudam a saber onde a função toca o eixo x. Né? Então isso é bem legal. Você consegue, com essas informações não tem jeito. O seu gráfico pode sair torto e tal, mas a ideia fundamental do gráfico vai estar sendo esboçada no gráfico. Tá? Que é a concavidade da curva, né? Onde ela troca de sinal, onde ela é crescente, onde ela é decrescente, tá bom? E aí você tem aí como fazer o esboço. Claro que tem função que é bem complicado de fazer o gráfico, né? Você apanha um pouquinho. Mas tem função que não. É uma função polinomial dessa aí, por exemplo, fica mais tranquilo de fazer, tá bom? Você tem mais ou menos a cara aí da sua função. Você sabe o que acontece quando ela vai para mais infinito, para menos infinito, onde tem mínimos locais, tá? E aí dá para você fazer o gráfico, beleza? Bom, pessoal, essa era a ideia da aula de hoje. Então a gente já sabe aí construir gráficos de funções e a gente se encontra aí na nossa próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até lá!